E Jesus, cheio do Espírito Santo, retornou da Jordânia e foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Por que não podemos ver isso? Cada um dos testes que aparecem pode ser o diabo que está provocando, mas às vezes Deus nos leva para longe deles ou para eles, porque Ele quer pegar o que Satanás tem para o seu mal e transformar para o seu bem. Eu não sei sobre você, mas para mim este é um dos princípios mais surpreendentes, que Deus possa pegar algo que parece tão mal e realmente transformar aquilo para ser uma das melhores coisas que já aconteceram na sua vida. Quantos já experimentaram isso em sua vida? Veja, todos nós, isso não é incrível? O trabalho de Deus funciona. Onde por 40 dias ele foi tentado pelo diabo e não comeu nada naqueles dias. E quando os dias terminaram, ele teve fome. Agora sabe, Satanás vai inspirar, às vezes até que você esteja em um estado de fraqueza. Você vai estar talvez muito cansado, ou realmente esgotado, ou a sua vida vai estar desequilibrada, você vai ter trabalho até achar que não consegue mais trabalhar, ou vai estar doente, ou algo assim. E então ele vai começar com suas mentiras. E o diabo disse a ele: se você é filho de Deus, a primeira coisa que ele atacou foi o seu quem? Quantas vezes você acha que o diabo disse para mim quando eu estava iniciando este ministério? Quem você pensa que é? Veja, você precisa estar disposto a falhar para descobrir se você pode ter sucesso. Você me ouviu? Vou dizer novamente. Você precisa estar disposto a falhar para descobrir se você pode ter sucesso. Mas as pessoas que são inseguras têm tanto medo de falhar que na maioria das vezes elas ficam naquela mesma zona de segurança que é tão entediante que as deixa absolutamente irritadas. Ninguém acha que eu estou errado. Deixe-me dizer, as pessoas pensam coisas o tempo todo, então você também pode dar a elas algo para pensar. Se você é o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Nós temos a palavra, então nós podemos declarar a palavra. Quando o diabo vem e nos ataca, aprenda a responder ao diabo, porque ele certamente fala com você, sabe? E o diabo levou ao topo e o mostrou todos os reinos do mundo. Em um só momento ele disse: a ti darei toda a autoridade, toda a glória deste mundo, pois me foi entregue, e portanto eu a darei a quem eu quiser. Então, se você prostrar e me adorar, tudo isso será seu. E Jesus lhe respondeu: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. E ele o levou a Jerusalém e o colocou em um pináculo do templo e disse-lhe a mesma mentira: se você é filho de Deus, quem você pensa que é? Vamos lá, me prove. Jesus não precisava tentar provar nada, sabe por quê? Porque ele sabia quem ele era. Então, muitas coisas que você vê Jesus fazendo, como não tentar se defender dos seus acusadores, eles acusavam de coisas e ele só ficava lá. E você pensa às vezes, por que você não se defende? Por que não diz a eles quem você é? Ele não precisava fazer isso porque ele sabia quem ele era. Você entende o quanto muda quando você sabe quem você é? Quando você sabe quem você é, então você não precisa tentar provar para todo mundo quem você é. Alguém está entendendo isso? E eu vou te dizer quem você é. Você é um filho imperfeito, destruído, lindo e incrível filho de Deus, por quem Jesus morreu. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus, separado e santificado pelo sangue de Jesus Cristo. Você é dotado e talentoso, e Deus tem um grande plano de futuro para você, e não deixe o diabo te roubar isto. Amém? Este é quem você é. E quando o diabo pergunta quem você pensa que é, você precisa respondê-lo de volta: eu sou um filho de Deus.
Eu fui comprado e pago com o sangue de Cristo. Saia da minha frente. Se você é filho de Deus, quem você pensa que é? Porque ele está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito para te guardar, e com suas mãos eles te segurarão para que você não tropece em nenhuma pedra. E Jesus respondeu dizendo, está escrito, não colocarás o seu teu Deus à prova. E o próximo verso diz que o diabo foi embora após esse período de tentação. E leia isso. E então ele se afastou dele até uma ocasião mais oportuna. Então, podemos pegar isso nesta manhã e crer nisso? O diabo anda ao derredor como um leão, rugindo com fome feroz, buscando a quem ele possa devorar. Não precisa ser você. Se você sabe quem você é em Cristo, não precisa nem será você. Amém? E mesmo sabendo quem você é em Cristo, e sabendo que você foi perdoado, e sabendo que Deus conhece o seu coração, você não precisa desperdiçar sequer um minuto de sua vida com a culpa e a condenação. Você me ouviu? Não precisa desperdiçar mais nenhum tempo com a culpa e a condenação. Sabe por quê? Se você se arrependeu dos seus pecados, aquele pecado já foi pago. O perdão já está aí, você precisa recebê-lo. Deus sabia tudo de errado que você faria, mesmo antes de você fazê-lo, sabe? E Ele te amou antes mesmo de você se importar com qualquer coisa sobre Ele. Portanto, nós não temos que provar nada. Nós seremos testados até que estejamos seguros em Cristo. Somente em Cristo. Agora, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E eu estava pensando nisso hoje, eu pensei, quer saber? Vamos falar sobre isso por um minuto. Sem mim nada podeis fazer. Bem, obviamente, as pessoas que são incrédulas fazem coisas tão incríveis. Elas têm grandes carreiras, elas inventam coisas e se tornam mundialmente famosas. Mas aqui está o que eu acredito. Eu não acredito que qualquer pessoa possa fazer qualquer coisa sem Cristo e realmente ser completamente feliz. Mas veja, se em Cristo você sabe quem você é, você pode ser feliz e satisfeito no púlpito, se foi para isso que Ele te ungiu, ou limpando o banheiro no subsolo. Vocês não gostaram disso. Você conhece o pastor Mike que está me ajudando aqui? Ele é um homem raro. Ele poderia vir aqui dirigir todo o culto, fazer uma excelente pregação, mas se eu dissesse a ele, ei Mike, o banheiro do andar de baixo está entupido, você poderia cuidar disso? Ele diria sim, com prazer, e ele iria. E veja, quando você sabe quem você é em Cristo, você não precisa fazer alguma coisa que o mundo pense que é realmente grande para se sentir importante? Porque se é isso que Deus te chamou para fazer, então isso é tão importante quanto qualquer coisa que Ele tenha dado a outra pessoa para fazer. Vamos lá. Pare de tentar impressionar as pessoas com o que você faz, e o que você usa, e o que você tem, e quem você conhece. Mas entenda isso, eu quero que você desfrute a jornada. Eu não quero que todo mundo seja miserável e tente chegar ao céu. Eu quero que nós desfrutemos cada um dos dias pelos quais Jesus morreu para nos dar. E isso é impossível se você não apreciar a si mesmo. E a única maneira de você apreciar a si mesmo é se você entender que você está ok. O que não significa que não fará nada de errado, mas significa que você não tem que ser o que os outros são e que você não é definido pelo trabalho que você faz, mas a quem você pertence. Eu vou te contar, eu admiro meu marido por algo que ele fez anos atrás. Na época eu fiquei muito brava, mas hoje, olhando para trás, vejo como ele foi inteligente. Ele trabalhou na área de engenharia e ele era o que eles chamam de mestre de obras. E então,
Você não era um mestre de obras, certo? Não, ele não era um mestre de obras, mas ele fazia o trabalho de um e, então, ofereceram a ele uma promoção para se tornar um mestre de obras, onde ele faria muitas viagens, teria muito mais responsabilidade e, na verdade, não ganharia mais dinheiro. E então ele recusou. Bem, eu era muito ambiciosa e gananciosa na época e, sabe, eu pensei, bem, qual é o problema com você? Você não quer ser promovido? Não quer subir na vida? Você não se importa? Veja, ele não precisava ser aquilo para se sentir importante, porque ele já sabia quem ele era em Cristo e já sabia lá no fundo que ele não ficaria no campo da engenharia a vida toda. Ele não sabia exatamente quando esta outra coisa que acreditávamos iria acontecer, mas David estava sempre muito feliz, sabe? Porque ele é muito seguro. E as pessoas ficam curiosas sobre como esta coisa funciona entre ele e eu. E, sabe, como deve ser para ele. E é uma história assim muito curta e fácil. Quando Deus me chamou para fazer isso aqui, no início David não se animou. E ele disse a Deus, bem, por que ela? Mas, na verdade, isso, geralmente, os homens fazem isso. O que está certo? Geralmente os homens fazem isso. Nós iríamos ter uma inversão de papéis? Mas Deus falou com ele e disse assim, se você fizer o que eu te dei para fazer, você sempre será feliz. E se você deixar que ela faça o que eu dei a ela para fazer, vocês dois serão felizes. Ou uma versão disso, eu sei que não contei isso direito, não se preocupe. Assim que a reunião acabar, David vai me dizer todas as histórias que eu não contei direito. Ele é detalhista e eu só quero trazer o meu ponto de vista. E olha o que... que tipo incrível de homem você precisa ser para deixar sua esposa fazer o que eu estou fazendo. E as pessoas me perguntam, o Dave vai a todas as reuniões? Talvez tenha havido 3 vezes que ele não esteve bem ali onde ele está agora. Em todos esses anos. Só porque alguém não está no púlpito não significa que não esteja fazendo nada. E seria tão incrível e quantas histórias impressionantes nós ouviríamos se todos pudessem ser confiantes o bastante para fazerem o que deveriam estar fazendo, não se sentindo que estão em concorrência com outras pessoas. Amém? David teve que passar por algumas coisas que não foram fáceis para ele, mas ele me deixou ser quem Deus queria que eu fosse. Quando você sabe quem você é em Cristo, você vai deixar que as outras pessoas sejam quem elas são em Cristo. E se você não souber quem você é em Cristo, então você vai automaticamente tentar reter as outras pessoas para que não pareçam ser melhores que você. Filipenses 3:3, nós somos a verdadeira circuncisão, os que adoram pelo Espírito de Deus e da glória em Cristo Jesus, e não temos colocado a nossa confiança na carne. Nada da nossa segurança pode vir do que nós somos na carne, de quem conhecemos, do que usamos, nem mesmo de como parecemos. E a Bíblia diz que Deus abalará todas as coisas em nossa vida. Em Hebreus 12, verso 27, esta escritura, ainda mais uma vez, indica a remoção de coisas que são abaladas. Isto é, coisas que foram feitas a fim de que aquelas coisas que não podem ser abaladas permaneçam. Uau! Alguns aqui estão passando por um momento de abalo em suas vidas. Deus está sacudindo todas as coisas que você não precisa. Sabe, lá em João 15 diz, se você não der fruto, eu vou te podar. E se você der frutos, eu vou te podar para que você produza mais frutos ainda. Eu entendo que você é podado se fizer e é podado se não fizer, então...
É melhor dizer, ok, Deus, faça do seu jeito, faça o que você quer fazer. Agora, você sabe o que é podar? Você remove galhos de uma árvore ou de um arbusto que está indo em uma direção errada. Ou que está morta. Você sabe quantas coisas mortas carregamos conosco? São coisas que não estão trazendo nenhum bem a nós, gente. Deus já finalizou com aquilo há 10 anos. E você ainda está arrastando com isso, embora isso não esteja mais ungido e não traga nenhum bem a você. Você odeia, não sabe por que está fazendo, sabe? Aquilo consome toda a sua energia. Bem, Deus poda essas coisas em nós, e se você pensar como se fosse uma árvore e um jardineiro viesse com um par de tesouras de poda e você pudesse sentir algo, você não se sentiria muito bem. É por isso que às vezes, quando Deus está lidando conosco, pode não parecer bom para nós, mas Ele está nos livrando de coisas em nossas vidas que, na verdade, não são boas para nós e estão nos ferindo, mas nós estamos tão acostumados com elas que não queremos abrir mão, a menos que Deus venha apenas a corte fora, e não há nada que possamos fazer. Vamos lá. Satanás é um mentiroso. E a maioria de suas mentiras sobre nós é pessoal. Deus não está satisfeito com você. Deus está bravo com você. Não importa o que faça, você não é bom. Você é um fracasso. Você não é amado. Você não pode ouvir a Deus. Você nunca terá sucesso em nada. Você é feia, você é burra, não é talentosa, você não é dotada, é muito magra, é muito gorda, você tem pés grandes. Veja, é incrível como nós... Ele sempre diz que nós somos muito de algo ou que não somos o suficiente de algo. Para ele, nós nunca estamos bem. Então pare de ouvi-lo e ouça a Deus. Satanás nos compara com os outros. Olhe para eles, por que você não pode ser assim? Oh meu Deus, se você é pai, nunca compare seus filhos com os outros. Esta é uma das piores coisas do mundo que você pode fazer com uma criança. E você diz, bem, por que Deus não faz o diabo nos deixar em paz? Bem, Ele não faz porque Ele quer que nós aprendamos a nos enrijecer um pouco. Ele quer que tenhamos um pouco de tenacidade. Ele quer que nós saibamos quem somos nele. E que nós realmente, de fato, temos autoridade sobre o diabo. Ele não pode dominar nossas vidas se não permitirmos. Mas temos que conhecer a palavra e nós não podemos ser cristãos dorminhocos que não prestam atenção ao que está acontecendo, sabe? Reconheça quando o diabo está mentindo para você e diga a ele, você é mentiroso, eu não vou te ouvir, eu sei quem eu sou em Cristo. E sabe o que? Se Deus soberanamente nos livrar de todos os lugares difíceis, nunca teremos um tipo de vitória pessoal? Um ótimo exemplo é o de uma águia bebê quando ainda está na casca. Quando uma águia está na casca e ainda não nasceu, ela tem um pequeno dente no fim do seu bico. E ela usa esse dente para quebrar a casca. E é um trabalho muito duro. Eu nunca vi pessoalmente, mas já li histórias sobre isso, de como é doloroso assistir a uma daquelas águias bebês tentando sair da casca, porque elas precisam bicar, apenas ficar bicando. Mas o que nós não sabemos é que Deus as criou assim de propósito, para que, antes mesmo que elas nasçam, elas realmente já desenvolvam tenacidade. Sabe, as águias são aves majestosas. E a coisa que eu gosto sobre as águias é que normalmente elas não voam em bandos, elas voam sozinhas. Vamos lá, talvez 2 ou 3 pessoas entenderam o que eu estou tentando dizer. Se você vai ser uma águia para Deus, às vezes você vai ter que voar sozinho. Amém? Você não pode voar por aí com todo o bando.
Você tem que planar acima das coisas. Veja, quando somos cristãos bebês, queremos que alguém faça todas as orações, encontrem as escrituras, sabe? Que segure na nossa mão e nos ajude. Eu estou mal, eu estou desencorajado, estou isso, estou aquilo, aquilo outro. E Deus nos provê esse sistema de suporte quando você está começando a tentar se enraizar e firmar nele. Mas um dia ele vai tirar todos esses suportes de debaixo de você. E você vai precisar ser capaz de crer por si mesmo, lidar com o inimigo por si e saber quem você é. Em vez de precisar de ajuda a vida toda, você vai se ocupar ajudando outras pessoas. Amém? Agora, eu não quero dizer com isso que não devemos crescer no fruto do Espírito. Eu estudo o amor como fruto do Espírito o tempo todo. E me entristece quando sinto que eu fui indelicada com alguém. Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando de parar de tentar ser algo que você não é. Pare de tentar ser como alguém que você tem como modelo do que você acha que deveria ser. Você pode talvez aprender algumas coisas dela como exemplo, mas você não pode ser como ela. Você está preso em você. Eu disse que você está preso em você. É melhor você gostar de si mesmo, porque em todo lugar que você for, você está lá. Quer saber, é realmente muito assustador pensar que eu nunca, nem por um segundo, em toda a minha vida, nunca escaparei de mim. Quero dizer, isso é muito assustador. Então, finalmente, eu decidi. Quero dizer, eu não gosto de passar nenhuma hora com alguém de quem eu não gosto. Então, passar a vida toda com alguém que você não gosta é realmente um pesadelo. Então, eu sugiro que você decida chegar a um acordo de paz consigo mesmo e abraçar quem você é em Cristo e dizer: eu amo isso tudo aqui. Eu desafio você todos os dias a dizer em voz alta, pelo menos 4 vezes ao dia, eu me amo. Você não precisa dizer isso para alguém, mas apenas entre você e Deus. Pode não funcionar muito bem se você for trabalhar de sério. Eu me amo tanto, eu amo a mim mesmo, sabe? Você simplesmente não faz ideia, o diabo quase tem um colapso nervoso. Quando você começa a dizer, eu gosto de mim. Sabe, eu simplesmente amo a mim mesmo. Eu valorizo a mim mesmo em Cristo. Ei, eu não estou onde eu preciso estar, mas graças a Deus não estou onde eu estava. Eu estou fazendo progresso. Amém? Então a próxima coisa que precisamos fazer depois disso, eu acho que eu poderia dizer que esta é provavelmente uma das mensagens mais importantes que eu já aprendi na minha vida. Todas elas parecem muito importantes para mim, mas mesmo dessas 10 ou 12 que eu vou dividir com você, há 3 ou 4 que se destacam ainda mais do que algumas das outras. E uma delas é a que eu vou falar com você agora mesmo, que é realmente se desenvolver e se concentrar em andar no amor com as outras pessoas, sabe? Veja, tudo aquilo que Deus dá a nós é como um dom gratuito. E Ele quer que a gente dê como um dom gratuito. É para você. É através de você. Nós recebemos misericórdia de Deus e então Ele nos diz para nós sermos misericordiosos. Você recebe gentileza de Deus, seja gentil. Você recebe paciência de Deus, seja paciente. A coisa maravilhosa sobre Deus é que Ele nunca espera que façamos algo que Ele não nos prepara para fazer. Ele sempre nos mostra o caminho. Primeiramente, nos tratando do jeito que Ele quer que tratemos as outras pessoas. Eu posso dizer-lhe que a exata estimativa que posso fazer nos meus anos de ministério, aproximadamente 70% a 80% de todos os cristãos estão zangados com alguém. E não me olhem desse jeito. Bem, você não sabe o que eles fizeram comigo, bendito seja Deus. Bem, vamos voltar no tempo e pensar sobre o que nós fizemos para Deus. Bem, eu não vou continuar a perdoá-los pela mesma coisa de novo. Pedro perguntou quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão pela mesma coisa. 7? Eu não sei por que ele tinha pensado que poderia lidar com isso. Talvez se ele já tivesse perdoado 6,5, sei lá.
e pensasse que só tinha mais uma metade de perdão nele? Então Jesus disse: não, que tal 70 vezes 7? E tudo isso foi apenas uma representação de quantas vezes for necessário. Quando você perdoa as pessoas, você se torna livre e você as coloca nas mãos de Deus. Deixe-me fazer uma pergunta. Por que você iria querer passar sua vida ficando bravo com alguém que está se divertindo e não se importa se você está chateado? Que sentido isso faz? Isso não tem nada a ver com a caminhada de amor. O amor cobre uma multidão de pecado. O amor perdoa e perdoa rapidamente, em obediência a Deus. Amar as pessoas é perdoar as pessoas, é ser misericordioso com elas e ser longânimo com as pessoas. Ei, ouça, eu tive pessoas na minha vida das quais eu quis desistir também. Eu tenho certeza de que Dave quis desistir de mim várias vezes. Mas quer saber, eu nem sequer acho que para ele era uma opção, porque ele confiava em Deus que se ele continuasse me amando, Deus poderia mudar-me. Veja, eu realmente não precisava de alguém para me contar sobre Jesus, eu precisava de alguém para me mostrar Jesus. Você está aí? E nós somos muito bons em falar muitas vezes, mas nós não mostramos. Isso não significa que não enfrentamos as pessoas, que nos tornamos capazes e deixamos todo mundo andar por cima de nós e ser abusivo conosco? Isso não é amor? Às vezes o amor tem que ser uma versão difícil de amor. Mas o amor verdadeiro não desiste das pessoas, o amor sempre acredita no melhor de cada pessoa. Deixe-me apenas avançar nisso e dizer que eu tentei de todas as maneiras que eu pudesse tentar ser uma cristã feliz. E a verdade é que, embora eu tivesse um ministério considerável, e eu fosse nascida de novo, e eu tinha o Espírito Santo na minha vida, e sabe, eu não tinha grandes problemas pessoais, eu não era feliz. Até que um dia Deus me deu a oportunidade de encarar uma verdade sobre mim mesma. Esse foi o ponto número 2 da noite passada. E então o Senhor simplesmente me disse em meu coração: você é infeliz porque é egoísta. E eu entendo, porque nós pensamos, bem, isso não pode. Não, eu sou infeliz porque eles. Porque você. Porque eu preciso e eu quero ir. E se eu tinha, eu ficava feliz. E se eu não tinha, então, eu ficava infeliz. Mas sabe, isso só coloca um band-aid no problema, não resolve. Você tem que chegar à raiz. E não é possível uma pessoa ser egoísta e ser feliz. Você fica bravo quando não consegue o que quer? Eu só queria saber isso de você. Eu sei como eu era e provavelmente nenhum de vocês foi ruim como eu era ruim, mas, e sabe, se tudo não fosse do meu jeito, você podia esquecer de falar comigo pelo resto do dia. Eu me sentava no canto e ficava de mau humor o dia todo. Eu era manipuladora, controladora e cheia de autopiedade. Quero dizer, eu queria comer onde eu queria comer, quando eu queria comer. Eu não me importava com o que mais alguém queria, era tudo sobre mim. Eu sei que nós pensamos que tentar conseguir o que queremos é o que nos fará felizes. Isso pode até satisfazer nossa carne por um período de tempo, mas não é a resposta permanente. A única solução real permanente é fazer exatamente o que a Bíblia diz. Esqueça-se, perca de vista a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E isso não parece convidativo, mas na verdade é maravilhoso. Não existe liberdade até estarmos livres de nós. Até que eu esteja livre de ter que tentar me manter feliz o dia todo dia, então eu não estou livre. Amém? Nós lutamos e lutamos para conseguir o que queríamos, e a questão é,
Diga a Deus o que você quer. E confie nele para dar a você, se estiver certo e quando estiver certo. E se ele não der a você, fique feliz que ele não tenha dado, porque deve ser algo de que você não precisa. Deus tem um plano individual para cada um de nós. Você não pode olhar para outra pessoa e dizer: por que Deus não está fazendo isso por mim? Porque é algo que Deus está fazendo por você, que eles estão olhando e perguntando: por que Deus não está fazendo isso por mim? Aprenda a amar as pessoas. Tem sido muito doloroso para mim ver. É só porque Deus me deu uma verdadeira revelação sobre isso, e eu acredito, não que eu seja perfeita nisso, porque eu não sou por nenhum esforço de imaginação. Mas eu realmente entendo a importância de amar as pessoas. Isso é guerra espiritual. É a mais alta forma de guerra espiritual que você pode fazer. Se você tem uma forte caminhada de amor, eu acho que isso incapacita o diabo. E o amor significa que você se importa com as pessoas. Você não quer ferir as pessoas. Você é cuidadoso sobre como tratá-las e como você fala com elas. Você se preocupa com pessoas que são menos afortunadas do que você. Você não pode simplesmente ouvir sobre uma necessidade e dizer: bem, isso não é uma vergonha? Você vai fazer tudo o que puder para ajudar a atender essa necessidade. E se você não pode atendê-la sozinho, seja radical para conseguir alguns outros cristãos entediados e infelizes para se envolverem e ajudar a atender esta necessidade. Amém? Algo realmente surpreendente acontece dentro de nós. Quando nós tiramos nós mesmos da mente e começamos a nos importar com as outras pessoas. Jesus disse: um novo mandamento eu lhes dou, que amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Todos os homens saberão que vocês são os meus discípulos. Se o corpo de Cristo estivesse em chamas com amor, o mundo já estaria salvo e poderíamos estar no céu agora. Então, isto foi como uma mensagem realmente muito importante para mim. E eu tive que estudar o amor por anos e anos e anos. E eu ainda faço cursos de reciclagem sempre que eu posso fazer. Agora, a próxima coisa e a última coisa que nós discutiremos hoje, eu sabia que chegaria a isso, é encontrado em Tiago 4, verso 6. Deixe-me contar um pouco de história. Eu era a cristã mais frustrada que você poderia encontrar, porque eu estava ouvindo todas essas mensagens sobre o que eu deveria ser, e eu sabia que eu não era o que eu deveria. E eu estava realmente tentando de todo o coração mudar-me. Alguém aqui sabe sobre como é tentar mudar. E quanto mais você tenta mudar, pior você age. Quero dizer, eu prometi a Deus que eu não iria dizer nada de errado naquele dia. Isso durava 2 segundos. Eu tinha um grande plano para a santidade, até me levantar da cama. Eu me dava bem com todo mundo. Eu era a pessoa mais amorosa quando ninguém estava em casa. É por isso que tudo parece tão bom na igreja. Quero dizer, bem sim, quem não se comportaria nessa atmosfera? Mas nós não vivemos aqui, nós vivemos no mundo. Com pessoas irritadas, irritantes e desagradáveis, que precisam ver Jesus. E nós somos os... Eles não precisam de nós para dar a eles. Eles não precisam ver o nosso adesivo. Eles precisam ver o amor de Deus. Amém? Mas eu estava tentando de todo jeito mudar e simplesmente não estava mudando. Para ser honesta com você, eu estava exausta. Quero dizer, eu era uma daquelas cristãs que andava por aí dizendo: oh Deus, eu estou tão cansada. Oh meu Deus, eu estou tão farta e cansada disso. O que é de errado? Deus, eu estou tentando tanto. Bem, sabe, o interessante é que, acredite ou não, Deus realmente não nos deu o trabalho de tentar. Ele nos disse para acreditar. Ele não deu a mim nem a você o trabalho de mudar a nós mesmos, sabe? Ele quer que a gente vá até Ele e peça a Ele para mudar-nos.
Então, quando procuramos primeiro a Deus, como eu falei ontem, Deus pode te dar um plano de ação. Pode colocar algo na sua frente que você precisa ler, alguém com quem você precisa conversar, ou algo que você precisa fazer, mas tem que ser uma ideia de Deus, não nossa. Tem que ser através de Deus o tempo todo. E então, quando sabemos que é através de Deus, Ele recebe todo o crédito. E a Bíblia diz que Ele não está disposto a compartilhar sua glória com mais ninguém. E isso inclui eu e você. E Ele não vai nos deixar levar o crédito por nossas próprias vitórias. E eu descobri a coisa mais incrível, a qual tem sido ensinada por mim durante mais de 30 anos. Que é a mesma graça que nos salva. É a mesma graça que nos transforma. É a mesma graça que muda as nossas circunstâncias. É a mesma graça que muda os nossos filhos, muda os nossos maridos e muda as nossas esposas, se você é um homem aqui. Essa mesma graça pela qual fomos salvos, que veio como dom gratuito através da fé, é a mesma graça pela qual temos que aprender a viver. E quando você aprende a viver todos os dias pela graça de Deus, agora você pode ter paz. Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa paz. A graça, ela não é apenas favor imerecido, embora ela seja isso, mas ela é também poder ou força. A graça é o poder do Espírito Santo que entra em nossa vida para nos permitir fazer com facilidade o que nunca poderíamos fazer com qualquer luta ou esforço próprio. Eu não posso mudar a mim mesma. Você não pode mudar a si mesmo. E quando alguém se levanta e prega para você, você tem que vigiar sua boca, isso é verdade. Você tem que limpar sua mente, isso é verdade. Mas não adianta nada apenas dizer, sim, glória a Deus, eu vou para casa tentar fechar a minha boca e ter bons pensamentos. Porque você não vai. Você diz então que sentido faz ouvir essas mensagens? Porque eu deveria ouvi-la se você vai me dizer para fazer um monte de coisas que eu não posso fazer, Joyce. Bem, não é que isso não possa ser feito. Mas você tem que fazer do jeito certo. Então o que você faz quando ouve uma mensagem que o convence numa área de sua vida em que você precisa mudar? Eu posso garantir-lhe que quase todo mundo aqui foi convencido umas 25 vezes desde que entrou por essas portas ontem. Mas não é para fazer você se sentir mal consigo mesmo, é só para te colocar de acordo com Deus. Sim, Deus, isso é um problema na minha vida e eu quero mudar. Sim, Deus, eu quero mudar. Sim, Deus, você está certo e eu estou errado, eu quero mudar. O que Deus quer que façamos é entrar em acordo com Ele. Sim, Deus, você está certo, eu não tenho desculpas. Eu assumo a responsabilidade, eu não vou culpar ninguém e Deus, eu quero mudar. Então eu estou pedindo para você mudar-me, porque eu não posso mudar a mim mesmo. Uau! Realmente? Agora eu não estou dizendo que Deus não vai te mostrar nada do que precisa fazer. Mas a menos que o Senhor edifique a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Então todo o nosso trabalho, se não estamos trabalhando com Deus, mas estamos trabalhando sem Deus, ele será infrutífero. Mas quando dizemos a Deus, sabe Deus, eu realmente quero mudar, ouça-me. A minha boca é o meu maior dom, mas também ela tem sido o meu maior problema. E eu já percorri um longo caminho, mas ainda tenho um longo caminho a percorrer. E esta é uma área pela qual eu oro todos os dias. Deus, coloque um vigia na minha boca, para que eu não peque com a minha língua. Às vezes eu só queria que Deus me desse uma mordaça santa, então eu não poderia nem, você sabe, para eu não falar demais. E parece pior para mim do que para qualquer outra pessoa, porque é uma área que Deus destaca para mim, sabe? E eu entendo por quê. O que eu digo no meu dia a dia é muito importante. Eu espero que as palavras que eu digo aqui sejam ungidas para vocês. E vocês precisam orar por mim, porque eu tenho real problema. Quero dizer, se vou falar com você e vai ser ungido, então você tem que orar por mim para que no resto da minha vida eu possa ser uma bênção. Amém?
Veja, aqui está um exemplo como Deus vai trabalhar conosco. Eu oro sobre isso o tempo todo. Agora, nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Então já houve pelo menos umas 5 vezes nesta manhã em que eu comecei a dizer alguma coisa e não foi nem mesmo ruim, foi apenas algo sem sentido. Veja, muitas vezes para mim é isso, não é que seja ruim, é tipo assim, qual é o sentido? Porque muitas vezes gostamos de conversar só para nos ouvir. Nós só queremos dizer uma coisinha fofa. Eu vou dizer o que eu acho. Aqui está o que eu penso. E quer saber? Quanto mais falamos, menos sensíveis somos à voz de Deus. Ok, eu vou repetir. Quanto mais nós falamos... Talvez eu tenha algumas pessoas aqui que vão ouvir. Quanto mais nós falamos... Eu não estou sugerindo que não falemos. Mas e se pouparmos nossas palavras para as coisas que realmente importam? A Bíblia diz que vamos dar conta de todas as palavras vãs, ociosas, inúteis e fúteis e sem valor que nós falamos. Então não é que isso seja uma má comunicação, é que isso é uma comunicação inútil. E então provavelmente teve pelo menos umas 5 vezes nesta manhã quando eu comecei a dizer algo assim fofo. Ou eu me voltei para alguém, sabe? Geralmente é a pessoa com quem você vive. Você tem que dar sua opinião, tem que dar a última palavra. Ou coisas desse tipo, sabe? Eu estava conversando com a minha assistente esta manhã sobre uma época da minha vida em que eu tinha muito estresse e como o estresse pode afetar você. E então ela andou na minha frente, então eu me lembrei de uma certa pessoa em minha vida que me cansou muito com estresse. E eu estava a caminho de contar a ela sobre essa pessoa. Eu quero lhe dizer com a mesma clareza. Eu ouvi o Espírito Santo dizer, você não precisa dizer isso. Mas eu queria tanto. Por que nós temos tanta vontade de dizer certas coisas? Oh, mas eu passei no teste esta manhã, glória a Deus, aleluia. Eu passei no teste. E nós nos sentimos muito melhor quando ouvimos Deus do que quando não ouvimos. Ok, então eu pedi a Deus para mudar-me. Bem, Ele vai mostrar-me coisas para fazer e coisas para não fazer. E Deus nunca vai nos mostrar algo para fazer ou não fazer sem nos dar a capacidade de obedecer a Ele. Amém? Então sim, Deus muda a nós. Temos que deixá-lo ir primeiro e então temos que estar dispostos a dizer, Deus, ensina-me a ouvir a sua voz, a reconhecer a liderança do Espírito Santo para que você possa ajudar-me a passar neste teste sem lamentos em direção ao testemunho. Eu não quero apenas ter um teste e lamentar toda a minha vida, eu quero ser aprovado e ter um testemunho. Amém? Então a mensagem de hoje é: deixe Deus amar você. Ame a si mesmo. Ame as outras pessoas. Faça alguma coisa agradável para alguém hoje. O mundo está tão cheio de pessoas feridas. Sorria para alguém. Dê uma boa gorjeta quando for comer. Bendito seja Deus, eu não vou dar gorjeta. Meu bife estava frio. Bem, eu odeio dizer isso, mas Deus nos dá gorjetas às vezes, mesmo quando nós não fazemos a coisa certa. Faça um elogio para alguém. As pessoas estão muito deprimidas, precisamos levantá-las. Quando se deparar com uma pessoa mal-humorada por aí, não fique irritada com ela. Perceba que provavelmente está sofrendo em algum lugar. E então pergunte, você está tendo um dia difícil hoje? Então vem aqui, eu vou orar por você.
Ajude outras pessoas. Faça alguma coisa para alguém. Não venha à igreja só para receber, receber, receber. Não venha à igreja só para receber, 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 receber. Se voluntarie, sirva, doe algum tempo, sacrifique-se um pouco. Pessoas inseguras não sabem como servir. Em Lucas 22, versos 24 a 27, então surgiu um conflito entre os discípulos sobre qual deles era o maior. Você não ama esses caras? Imagine se nós tivéssemos almoçado juntos hoje e ficássemos discutindo sobre qual de nós é o maior. Então Jesus disse a eles: os reis dos gentios exercem o senhorio sobre eles, e aqueles com autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não é assim com vocês. Em vez disso, deixe que o maior entre vocês se torne o menor, e o líder como quem serve. Bom, eu tenho uma pessoa lá atrás que gostou disso, glória a Deus. Porque qual desses é o maior, aquele que se reclina à mesa ou o que serve? Agora ouça isso, não é aquele que se reclina, mas eu estou entre vocês como quem serve. Aqui nós temos Deus descendo tão baixo para sofrer tamanha dor em forma humana, tomando os nossos pecados sobre si. A pessoa mais poderosa que existe, e ele veio como servo. Espero que esta mensagem tenha tocado seu coração e que tenha trazido clareza sobre a sua verdadeira identidade em Cristo. Antes de finalizar o vídeo, vamos fazer um momento de oração por você. Querido Deus, agradecemos pela identidade preciosa que cada pessoa tem em Cristo. Pedimos que, ao refletir sobre a mensagem deste vídeo, todos possam perceber a verdade de quem são aos seus olhos. Senhor, ajude a que a compreensão da identidade em Cristo traga paz e confiança a cada coração. Que cada um possa se libertar das pressões externas e viver com a certeza de que é aceito e amado exatamente como é. Transforma as inseguranças e dúvidas em uma firme confiança na sua palavra e nos seus propósitos. Que ao internalizar esta mensagem todos experimentem a liberdade de servir a Deus e aos outros com verdadeira humildade e alegria. Que a certeza de quem somos em Cristo fortaleça o caráter e a fé, permitindo que vivam com senso renovado de propósito e missão. Finalmente, agradecemos por sua presença constante e pelo amor que transforma vidas. Que todos sejam encorajados a seguir em frente com fé, sabendo que a verdadeira identidade está na alegria de viver junto ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.